sobreviveria se fosse abandonada por tudo e por todos? Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês sobre uma das minhas leituras favoritas desse ano, um daqueles livros assim que eu espero de pé junto, que vocês possam ler, que vocês amem assim como eu amei. E eu estou falando de Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Devo confessar que comecei esse livro já com as expectativas lá no teto, porque eu acompanho o Clube do Livro da Reese Witherspoon e ela havia lido esse livro aqui no ano passado. E eu me lembro que no post que ela fez, né, contando sobre essa história, ela começa falando que não tinha palavras pra descrever o que ela sentiu lendo esse livro aqui. Então quando eu tive a oportunidade de ter esse livro em mãos e desbravar essa história, eu já tava tipo muito ansiosa e todas as minhas expectativas foram superadas. Antes de começar a contar um pouquinho mais sobre esse livro, eu quero contar que eu fui convidada pela editora Intrínseca para ler e compartilhar essa leitura com vocês. Um Lugar Bem Longe Daqui já teve mais de 3 milhões de exemplares vendidos nos Estados Unidos e os direitos do livro foram comprados pela Reese Witherspoon, então eu mal posso esperar, eu estou aqui me corroendo de ansiedade para descobrir o que é que ela vai fazer com essa história. Antes dessa versão aqui oficial, a editora Intrínseca havia publicado o livro pelo Clube Intrínsecos nessa edição belíssima, olha gente, toda laranjinha, que super combina com o livro, veio até com marcador e aqui atrás, ó, diz tanto sobre essa história que vocês nem sabem. Um Lugar Bem Longe Daqui tem uma narrativa daquelas que vocês sabem que eu amo, que é como Mudança de Tempo. A gente começa o livro em 1950, conhecendo a história de uma garotinha, a Kia. E depois a gente pula para 1969 e a gente vai tentar desvendar um assassinato, o assassinato do Chase Andrews. A Kia, ela foi abandonada por todos os seus familiares ainda muito jovem. Ela cresceu na Carolina do Norte, numa cidadezinha bem pequena e que naquela época era super simples, ainda mais simples do que viria a ser no futuro, e que era uma cidade muito preconceituosa ainda. A gente tá no final da Segunda Guerra Mundial, né? As coisas estão começando a entrar nos eixos, então é uma cidade que ela ainda absorve muito dessas coisas do passado e que de certa forma ainda está um tempinho atrás com relação a todo outro país. A Kia e toda a sua família era muito pobre, eles viviam num barracão perto de um brejo ao lado de um pântano, sobreviviam assim de forma muito simples e além de lidar com toda essa pobreza, ainda precisavam lidar com o pai dela, né, que era um cara muito abusador, que era um cara que batia na esposa, batia nos filhos, então eles tinham que lidar com tudo isso. E ao longo da vida, essas pessoas, elas decidiram que elas não queriam mais lidar com isso. E aí a primeira a ir embora foi a mãe da Kia, depois foram indo os irmãos e ela se viu sozinha com aquele pai por muitos anos. A Kia, ela era uma garota muito benquista, ela era uma garota que tentava ver o lado bom das coisas e que tentava sobreviver da melhor forma possível dentro daquelas condições insalubres que ela tinha, mas que não queria abandonar o lugar onde ela foi criada, o lugar onde ela cresceu, o lugar onde ela descobriu família, mesmo que de uma forma muito diferente de família, né? Então a gente vai vendo ali ela crescer ao longo dos anos junto com aquele pai, ela desbravar o mundo, ela se descobrir mulher, ela descobrir seus gostos dentro de um lugar rodeado por beleza, mas vivendo uma vida triste e uma vida feia, uma vida que a gente não se imagina vivendo, sabe? Só que dentro de tanta coisa ruim, ela ainda tava naquele ambiente assim altamente primoroso. E aí do outro lado da moeda a gente vai ter, né, 20 anos na frente praticamente, o assassinato do Chase Andrew. E ele era um cara tipo o famosão da cidade, o quarterback do time, era o bonitão que casou com a bonitona, toda aquela coisa que a gente já tá acostumada, sabe? E aí ele foi encontrado morto ali depois de algumas horas no pântano e aparentemente ele tinha caído meio que de uma torre que tinha lá. E aí ninguém sabia explicar muito bem como é que se deu esse fato, só que não conseguiu encontrar vestígios nenhum de que foi um assassinato, mas ao mesmo tempo não parecia que tinha sido um acidente, sabe? Tinha ali uns pequenos detalhes que faziam com que as pessoas imaginassem que houvesse sido um assassinato. E a culpa recaiu, obviamente, em cima da Kia, que era conhecida por todos como a menina do brejo, porque ela era uma garota que não
não socializava com ninguém. Ela viveu a solidão dela ali por muitos anos, sozinha, sem contato com outras pessoas. Ela chegava na cidade às vezes pra comprar uma coisa e todo mundo meio que se afastava. Ela era quase como uma lenda da cidade, sabe? A garota que vivia no brejo sozinha e não tinha contato com outras pessoas. E daí a culpa recai sobre ela e a gente vai lendo em narrativa alternada, passado e futuro, pra descobrir onde é que as histórias vão se encontrar e desvendar tanto a vida da Kia quanto o que aconteceu com o Chase. Ele é um romance de formação, né, nessa parte de história da vida da Kia, porque a gente vai desbravando e entendendo o mundo pelo ponto de vista dela. A narrativa é feita em terceira pessoa, então a sensação que a gente tem é que tem um narrador que tá observando toda aquela história que tá contando pra gente. E é muito interessante a forma como a Adélia narra essa trama, porque é muito vívido, sabe? Os detalhes da história a gente consegue visualizar muitas coisas que estão acontecendo, parecia um filme na minha cabeça. E além disso, é muito fluido. E é interessante porque ele é um livro que é narrado em terceira pessoa, que não tem muitos diálogos, porque a gente tá acompanhando muito da vida da Kia, mas que ainda assim flui como a água de um rio, gente. Assim, é impossível você parar. Ele é um livro que te chama pra contar a história, que te chama pra ser lido, sabe? E quando você termina, ele aperta o teu coração ao mesmo tempo que te dá uma sensação de liberdade. E assim, é indescritível o que eu senti com essa trama. Ele foi um livro que ele foi crescendo no decorrer da história. Começa de uma forma calma, contando ali detalhes, e no final a autora amarra tudo de uma forma assim tão surreal que a gente começa a voltar, querer voltar as páginas pra pegar todos os detalhes que a gente deixou passar e que era uma pista pra todas as descobertas que a gente faz justamente no final do livro, sabe? Enfim, Um Lugar Bem Longe Daqui foi uma das minhas leituras favoritas desse ano. Ele é um livro engrandecedor, é um livro que ensina, que atrai, que apoia e que deixa a gente suspirando no final. E conhecer a história da Kia e descobrir a força dessa mulher foi assim um dos maiores presentes que eu tive este ano. Por falar em presente, eu tenho um presente pra vocês, e se vocês quiserem comprar esse livro lá na Amazon, eu tenho um cupom de desconto que dá 20% de desconto na compra dele. Eu vou deixar aqui pra vocês, vou deixar o link de compra dele aqui no box de informações. E eu de fato espero que vocês tenham o prazer de ler essa história, que vocês se enredem pela vida da Kia e de todos os outros personagens que aparecem aqui, e que vocês se apaixonem tanto quanto eu me apaixonei e quanto a Reese Witherspoon se apaixonou também. Mas aí, me conta, você curtiu o livro? Ficou interessado? Comenta aqui que eu vou adorar saber. Clica aí no joinha se você gostou do vídeo, se inscreve e ativa as notificações pra você receber todos os vídeos em primeira mão aqui no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo!